Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Irajá e te atualizo agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, dia 13 de setembro. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por um procedimento médico amanhã num hospital em Brasília para remover pequenas lesões de pele. Essa vai ser a primeira vez que ele vai deixar a prisão domiciliar depois de ter sido condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nossa repórter Thaisa Medeiros acompanha essa situação do ex-presidente e fala ao vivo de Brasília. Muito boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Irajá, você e a todos que nos acompanham. A equipe médica de Jair Bolsonaro fez um pedido de autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que ele fizesse essa saída médica para fazer um procedimento amanhã pela manhã aqui em Brasília. É retirada de lesões da pele, então um procedimento que é considerado simples, que leva uma anestesia local e que vai levar aí cerca de 30 minutos, a depender do tamanho dessas lesões. O que Bolsonaro tem, segundo o laudo médico, é um nevo melanocítico do tronco, que é uma pinta normalmente benigna, e também com neoplastia de comportamento incerto, ou seja, uma lesão cutânea, uma lesão na pele que precisa ser retirada para ser levada a laboratório para análise, porque pode vir a ser um tumor. Por hora, os médicos desconsideram que exista essa chance, mas querem, que essa análise seja feita por desencargo de consciência para realmente ter certeza que está tudo bem com o ex-presidente. Então foi feito esse pedido de autorização, que foi autorizado de fato na segunda-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda antes de Jair Bolsonaro ser de fato condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Essa vai ser a primeira saída do ex-presidente após a condenação. Ele que está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e fez a sua primeira saída por motivos de saúde também, para cuidar de um quadro de soluços e refluxo, no dia 16 de agosto. Fez alguns exames em um hospital aqui de Brasília. Então agora mais uma saída, só que essa sendo a primeira após a condenação. E aí depois desse procedimento, em 10 a 15 dias, dentro desse período, Jair Bolsonaro precisará retornar ao hospital para a retirada dos pontos. Então já deve ter mais uma outra saída aí na agenda, muito em breve, para o ex-presidente. Volto com você. Muito obrigado pelas informações. Thaisa Medeiros falando ao vivo de Brasília. E olha, agora a gente fala sobre o cenário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar a OTAN em relação à guerra na Ucrânia. Numa carta enviada ao grupo, ele defendeu a aplicação de tarifas de 50% a 100% sobre produtos da China e criticou países que continuam comprando petróleo da Rússia. Segundo Donald Trump, a importação da commodity enfraquece a posição de negociação do Ocidente contra o Kremlin. O republicano disse ainda que sanções mais duras e tarifas pesadas poderiam forçar Moscou a encerrar esse conflito. Donald Trump também voltou a responsabilizar Joe Biden e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pela guerra, afirmando que o confronto jamais teria começado caso ele, Trump, estivesse no poder. O presidente norte-americano já aplicou tarifas adicionais a países que compram petróleo russo, como, por exemplo, a Índia. O governo brasileiro tem observado de perto essa questão, caso haja de fato novas tarifas aos importadores da commodity russa. E ainda nessa carta publicada hoje, o presidente Donald Trump exigiu que os países da OTAN parem de comprar o petróleo russo. Enquanto isso, a Rússia e Belarus seguem com os exercícios militares perto da fronteira com a Polônia, que é um dos países da aliança. A OTAN prometeu um plano de defesa militar. Nosso correspondente em Londres, Américo Martins, chega com mais informações. Américo, as exigências de Donald Trump e as ações da OTAN podem impactar de fato a gestão de Vladimir Putin? Muito boa tarde. Boa tarde, Vitor Irajá. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso poderia ter um impacto, sim, um impacto real na economia russa, caso os países que o presidente Donald Trump está citando nesses comentários das redes sociais, de fato aplicassem essas tarifas. Mas isso é muito difícil. Nós já estamos muito próximos aí de mais um aniversário dessa guerra, que começou em fevereiro de 2022, e até agora a União Europeia, por exemplo, continua comprando gás da Rússia, ao mesmo tempo que coloca outro tipo de sanções contra o Kremlin. Isso porque a União Europeia não tem
tem muitas alternativas para comprar gás de outros países. Eles prometem, para você ter uma ideia, Vitor, acabar de comprar gás da Rússia, interromper esse processo só em 2027, porque eles não têm muitas alternativas. E o presidente Donald Trump, ao fazer essa demanda, ao fazer essa exigência, ele, na verdade, mostra uma certa fraqueza da posição americana e a falta de opções que os Estados Unidos têm para tentar lidar com esse problema. Ele coloca, inclusive, ele terceiriza o problema para os outros países, para a OTAN e para a União Europeia, dizendo que ele sim faria novas sanções caso esses outros países também adotassem tarifas e parassem de comprar o petróleo russo. Ele menciona especificamente os países da OTAN. E aí, Vitor, tem um recado claríssimo para um grande e importante país da OTAN, tanto em tamanho de exército como pela localização estratégica, que é a Turquia, o terceiro maior comprador de petróleo russo. E é muito difícil que o Donald Trump consiga fazer com que a Turquia faça esse tipo de movimento ou que ele venha a aplicar tarifas secundárias, por exemplo, contra esse aliado da OTAN. Por isso, ele terceiriza essa questão através das redes sociais. Volta a falar grosso, mas não age com relação a isso, age com relação a novas pressões sobre o Vladimir Putin, ele diretamente. E ao mesmo tempo em que ele faz essas demandas, Vitor, a Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos bem na fronteira com a Polônia, que é um país da OTAN, que durante essa semana, inclusive, foi alvo aí de 19 drones lançados pelos russos e pela primeira vez na história a OTAN abateu esses drones russos pela primeira vez, causando grande impacto e grande tensão na Europa. Agora a OTAN promete reforçar a fronteira entre a Polônia e Belarus, a fronteira oriental da OTAN, temendo novas provocações dos russos. Muito obrigado pelas informações, Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, falando ao vivo de Londres. E olha, a gente volta a falar do cenário nacional, vamos lá para o Rio de Janeiro, porque a gente atualiza o caso do turista argentino que foi encontrado morto na capital fluminense. A polícia diz que o homem saiu de uma boate em Copacabana, acompanhado de outro homem, pouco antes de desaparecer. A suspeita envolve, na verdade, o uso daquele golpe do Boa Noite Cinderela. Kleber Rodrigues chega ao vivo falando do Rio de Janeiro com mais informações. Muito boa tarde, Kleber. Oi, Vitor. Boa tarde para você também. Um ótimo sábado para quem nos acompanha. Essa é a atualização mais recente desse caso, que inicialmente começou a ser investigado como um desaparecimento, mas que depois teve um desfecho trágico quando o corpo do turista argentino Alejandro Mário, de 54 anos, foi encontrado em uma estrada na zona oeste da capital fluminense. A Polícia Civil já teve acesso a imagens que mostram, portanto, o turista deixando uma boate na zona sul do Rio, em Copacabana, na madrugada de domingo para segunda-feira. Ele deixa o estabelecimento acompanhado de um homem. Depois disso, ele não foi mais visto com vida. E na última quinta-feira, portanto, o corpo do turista argentino foi encontrado abandonado nessa estrada na zona oeste da capital. A principal linha de investigação da Polícia Civil é a do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela, quando a vítima é dopada e depois tem seus pertences roubados. Só que muitas vezes a dose que é aplicada nessas vítimas é tão intensa que, infelizmente, elas acabam não resistindo. A imprensa argentina está repercutindo muito esse caso, afirma, por exemplo, que depois que o turista foi dado como desaparecido, a família constatou movimentações financeiras na conta dele, transferências sendo feitas e até tentativas de empréstimos. O caso, portanto, está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital como um homicídio. Eu volto contigo, Vitor. Muito obrigado pelas informações. Kleber Rodrigues falando ao vivo do Rio de Janeiro. E a gente volta aqui para São Paulo porque 2 carros de luxo de um influenciador suspeito de participar de rachas foram apreendidos na zona oeste aqui da capital paulista. Os veículos teriam sido modificados para ganhar mais potência nas corridas ilegais. Guilherme Rajão chega ao vivo trazendo mais informações para a gente. Muito boa tarde, Rajão.
Oi, Vitor. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Exatamente, né? Uma operação que aconteceu ontem pela manhã na região do Itaim Bibi, aqui em São Paulo, zona nobre da capital paulista, e de fato contra este influenciador, né? Gabriel Ciatti, o GB Ciatti, mais de 44 mil seguidores nas redes sociais, e ele é acusado, portanto, de ser diretamente envolvido em rachas com veículos esportivos. Ele, inclusive, de acordo com os policiais do 15º Distrito Policial, que é responsável por essa investigação do caso, ele levava esses veículos até mecânicas especializadas nesse tipo de manutenção, de modificação em veículos, a fim de aumentar a potência e também desativar o controle de tração para a realização de manobras ilegais. Outro suspeito apontado também como parceiro do GB Ciatti, o Gabriel Ciatti, ele também foi alvo de buscas e apreensões, mas ele não foi localizado. A CNN Brasil procurou o Gabriel Ciatti para que ele se posicione, fale sobre essas investigações, mas até o presente momento ele não quis se manifestar acerca dessa operação que aconteceu ontem aqui em São Paulo, na região do Itaim Bibi. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto, viu, Vitor? Volto com você. E traz as informações durante a nossa programação. Muito obrigado, Guilherme Rajão, falando ao vivo aqui de São Paulo. E olha, um incêndio de grandes proporções atingiu nesse sábado um galpão em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Pessoas que estavam no local publicaram vídeos nas redes sociais que mostram a fumaça escura se espalhando pelo céu. A fábrica atingida pertence a uma empresa que produz artigos de Natal e também festas de aniversário. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Militar também foi chamada para isolar a área e até o momento não há informações sobre feridos. As causas do incêndio vão ser investigadas. E uma frente fria avança pela América do Sul e deve derrubar as temperaturas nos próximos dias, tanto no sul quanto no sudeste do país. Gabriela Garcia conversa ao vivo com a gente de Porto Alegre e conta como é que está o tempo por lá agora. Muito boa tarde, Gabi. Oi, Vitor, boa tarde para você e para todos. Bom, como vocês conseguem ver aqui, tempo ensolarado, faz um sábado lindo em Porto Alegre. Agora a temperatura é de 23 graus, então uma temperatura muito agradável. Hoje pela manhã fez mais frio, fez mínima aí em torno de 11 graus aqui, mas ao longo do dia a temperatura já subiu. E é mais ou menos dessa maneira que deve ficar o fim de semana, por conta desse avanço dessa frente fria. A gente tem mínimas um pouco mais baixas, entre 10 e 11 graus nesse fim de semana aqui em Porto Alegre, mas as máximas podem chegar a 25 graus. Então tem essa amplitude térmica grande por aqui. O tempo também deve se manter firme, tanto hoje até o fim do dia, quanto amanhã, domingo, aqui em Porto Alegre, mas tem possibilidade de chuva em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, principalmente as áreas das Missões e do Noroeste Gaúcho. Então, para ficar de olho, né, nessas regiões pode ter sim pancadas de chuva também no Oeste Gaúcho, amanhã, no domingo, e a temperatura que tem essa grande amplitude térmica ao longo do dia. Mas a gente fala em frente fria, né, temperaturas mais baixas. Para vocês terem uma ideia, no Noroeste Gaúcho, algumas cidades podem chegar a 30 graus, como é o caso, por exemplo, de Santa Rosa, onde faz 28 graus. Então, a gente tem várias estações, né, no mesmo estado, coexistindo aí nesse fim de semana, mas essa é a previsão do tempo. Nesse momento, Porto Alegre ensolarada. Vitor. Obrigado pelas informações. Gabriela Garcia falando sobre um céu lindo e azul de Porto Alegre. Aqui agora 22 graus, Gabi. Muito obrigado. E olha, cerca de 50 mil pessoas participaram hoje de um protesto a favor da Palestina na maior cidade da Nova Zelândia. O porta-voz do grupo que organizou esse movimento disse que foi o maior protesto já feito no país pela causa. Os manifestantes exibiram cartazes e faixas pedindo apoio aos palestinos e também o fim da guerra na faixa de Gaza. No mês passado, a Nova Zelândia afirmou que considera reconhecer a existência de um Estado palestino. O movimento de reconhecimento está acontecendo em diversas nações, casos, por exemplo, da França, da Austrália e também da Bélgica. E essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o Viagem e Gastronomia com Daniela Filomeno. A gente traz mais informações ao longo da nossa programação. Até mais.